Uma universidade conectada com o seu tempo, com a ciência e com a formação humana. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária que tem como missão produzir, sistematizar e socializar o conhecimento com qualidade e relevância para o desenvolvimento sustentável. Conectada com você, sua vida e seus sonhos. Cerca de 100.000 pessoas levam no seu currículo o nome da Universidade de Caxias do Sul. Mas o legado de uma universidade não pode ser só medido pelo número de pessoas que ela formou, mas também pelos conceitos e ideias que ela ajudou a revolucionar, pelas empresas que ajudou a implantar e até mesmo pelos sonhos que ela ajudou a concretizar. A marca da UCS ultrapassou as barreiras do tempo e os limites do espaço. Ela está impressa em milhares de histórias e conquistas e segue sua trajetória de sucesso, preparando pessoas com capacidade para transformar o mundo, criar o novo e antecipar o futuro. Universidade de Caxias do Sul. Olá, sejam todos bem-vindos na nossa aula magna do segundo semestre. Para quem não me conhece, eu sou a Maria de Fátima, coordenadora do curso de Tecnologia em Redes de Computadores. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, alunos. Uma noite bem interessante aqui, de muito aprendizado. Para quem não me conhece, o professor André Adami, coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas de Informação. Sejam todos bem-vindos.
Boa noite, alunos. Então, eu sou o Daniel Notari, coordenador do curso de Ciência da Computação, e tenhamos uma boa palestra. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo Fardo, sou coordenador aqui do curso de Bacharelado em Criação Digital e do curso de Jogos Digitais. E desejo a todos aí também uma boa palestra. Então, agora eu gostaria de apresentar o nosso convidado especial, né? O professor Rosalvo Hermes Streit. O professor Rosalvo, ele é doutor em administração pela URGS, na área de sistemas de informação e de apoio à decisão. Mestre em ciência da computação pela URGS, na área de sistemas de informação, especialista em administração estratégica de sistemas de informação pela FGV EBAP do Distrito Federal e graduado em engenharia elétrica, ênfase eletrônica, pela PUC Rio Grande do Sul. É analista do Banco Central do Brasil desde 1994. Desde 2010, exerce a função de docente pesquisador no mestrado em Governança, Tecnologia e Inovação da Universidade Católica de Brasília. Então, Rosalvo, seja muito bem-vindo à nossa universidade, mesmo que virtualmente, e nós estamos ansiosos, então, agora para te ouvir. No final, Rosalvo, então, quem quiser ir se manifestando pelo chat, por favor, sinta-se à vontade para ir fazendo as perguntas, então, no chat. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, professora Maria de Fátima. Boa noite a todos, boa noite, pessoal. Bom, eu queria iniciar aqui agradecendo, né, a Maria de Fátima pelo convite para essa aula inaugural aqui na Universidade de Caxias do Sul. Queria também cumprimentar os professores Daniel, André, Marcelo, a Thaís, que está nos ajudando aqui nessa apresentação, né? E vocês, alunos e alunas, né, dos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, criação digital, engenharia de computação, jogos digitais, redes de computadores e sistemas de informação. É uma honra estar aqui com vocês e para a gente conversar, discutir um pouco aí sobre um assunto que eu pretendo explorar, que diz respeito à transformação digital. Tá? Antes de iniciar, eu vou comentar assim rapidamente assim da minha trajetória profissional. A professora Maria de Fátima já comentou né, que eu fiz engenharia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Eu hoje moro aqui em Brasília, mas eu sou do Rio Grande do Sul, né? Fiz toda a minha educação aí em Porto Alegre e atuei então na área de engenharia eletrônica aí durante quase 2 anos como estagiário, depois mais 9 anos como engenheiro, né? Não sei se hoje não existe mais, mas existia uma fábrica de computadores ali no Distrito Industrial de Gravataí, a IDIS, e era um trabalho assim de desenvolvimento, né, tanto na parte de hardware e software que trabalhávamos, e em algum momento, naquela época, havia uma reserva de mercado e ela, né, mudou, houve uma política, né, que abriu o mercado para empresas de fora, então isso sacudiu um pouco o mercado. Eu, então, fui buscar outros conhecimentos, né, e isso acabou oportunizando de eu fazer um mestrado na área de ciência e computação na Federal do Rio Grande do Sul. Foi muito bom. E naquela época, quando estava concluindo o mestrado, eu vi um edital de abertura aí para concurso para o Banco Central, e tinha lá no concurso assim algumas atribuições relacionadas à área de tecnologia, do qual eu sempre gostei e continuo gostando bastante. Prestei o concurso, trabalhei em Porto Alegre alguns anos aí no Banco Central, mas a área de tecnologia aqui do banco, ela basicamente todo o desenvolvimento e os principais processos relacionados à TI, elas estão aqui em Brasília, né? Nas praças, como Porto Alegre, o apoio em tecnologia, ele é menor, né? E não havia vagas, inclusive, para poder atender. Acabei indo, então, seguir por outros caminhos, né?
E nisso fui descobrindo outras competências, desenvolvendo outras competências, e o que me levou para vir para Brasília, né, onde eu estou morando aqui desde 1999, né? Eu voltei a Porto Alegre uma pequena passagem, mas o interessante disso tudo é que eu acabei conhecendo um pouco mais a área relacionada à gestão, né? E tive a oportunidade de fazer um MBA na FGV aí na parte de administração de sistemas de informação, e isso abriu assim novos conhecimentos que, inclusive, para mim eram novidades. E isso foi também despertando assim um pouco minha curiosidade para alguns assuntos, e acabei aí fazendo um doutorado também na área de administração, né? E o bacana disso tudo é que quando a gente tem conhecimentos de áreas distintas e vai conjugando isso de alguma forma, isso cria oportunidades e visões diferentes, né, sobre determinados problemas e situações. Enfim, hoje eu trabalho na área de gestão do banco, né, trabalhei na área de estratégica, projetos, né, no início em auditoria de sistemas, né, junto aos bancos, e estou bastante satisfeito com essa jornada. Enfim, só para comentar um pouquinho desse histórico, né, vocês estão começando agora, a quem está iniciando, né, alguns de vocês eu acho que já estão cursando, já estão atuando um pouco mais já no curso, né, aqui na Universidade de Caxias do Sul, mas o importante é a gente estar aberto sempre a novos conhecimentos e aprendizados, né? E é nisso que a gente trata um pouquinho sobre transformação digital, e é o que eu vou tentar trazer para vocês, porque a transformação digital, e eu vou estar comentando um pouco sobre isso, ela não tem a ver necessariamente só com tecnologia, né? E aí, por isso, a visão multidisciplinar, que é o título da nossa aula, no sentido de que a gente tem que ter um conjunto, né, de condições, competências e atuar em algumas áreas para realmente poder promover e a transformação digital acontecer efetivamente dentro das organizações, né? Eu queria iniciar aqui com a seguinte questão, né? O que é transformação digital, né? São novas tecnologias, é migração para a nuvem, é ter nos smartphones aplicativos que nos ajudem a fazer algumas coisas, né? Ter software na internet, usar dados de mídias sociais, né? Analytics, né? Trabalhar com análise de informação, ciência de dados, né? As respostas para essas questões todas não necessariamente isso, né? Não é só isso e não é bem isso, né? Tem outros aspectos importantes da transformação digital que fazem muita diferença quando a gente quer implantar e fazer a transformação digital efetivamente, né? Por isso que a gente vai, então, tratar um pouquinho dessa multidisciplinaridade. A tecnologia é importante, mas as mudanças, elas precisam ocorrer em outras áreas para que a gente tenha um ambiente que favoreça a transformação digital. E aqui eu queria chamar a atenção duas matérias que saíram no final de semana, no jornal do final de semana passado, tá? Que eles mostram que, em função da importância da tecnologia nas empresas, né, os profissionais de TI, eles começam a ter mais visibilidade, né? Eles têm sido promovidos para posições mais altas da empresa, né? Muitas empresas já tinham aquela figura do diretor de tecnologia da informação, né? Mas essa visibilidade está começando a ter mais destaque, né? Por exemplo, a XP Investimentos, agora em maio, uma das reportagens trata, né? Essa que está visível aqui, né? Temos o presidente da XP, ele era diretor de tecnologia até pouco tempo, né? E isso chamou a atenção, né? E é a primeira vez que uma instituição financeira no Brasil é liderada, tem como seu presidente um profissional de TI, né? Quem chega nesse cargo assim de alta direção, né, na área de tecnologia, como diretor de TI, já tem que ter um perfil que entende de estratégia, de produto, serviço da empresa, né, e algo extremamente importante que é a cultura da organização, tá?
Mas você ter essa pessoa com esse perfil ser galgado a presidente é algo que realmente chamou a atenção, e isso está muito relacionado a esse momento que nós estamos vivendo, né? Quer dizer, as empresas querendo ir mais longe na transformação digital, né? Essa pessoa, né, esse presidente, esse diretor de TI da XP, ele comandou a transformação digital da XP, mas a empresa quer um pouco mais longe, então ele foi para a presidência da organização, né? Uma segunda matéria que também saiu, né, no mesmo jornal, basicamente tratando assim desse contexto, ele trata do perfil do profissional de tecnologia, né, que é capaz de chegar ao comando de uma empresa. Então, esse perfil tem a ver com alguém que enxerga possibilidade de tecnologia na organização. E as empresas têm sido pressionadas para criar modelos de negócio inovadores. E tecnologia, ela muito está associada à inovação, né? E a transformação digital, ela tem sido considerada uma boa estratégia para fazer frente a essas pressões. Então, isso também mostra a importância do perfil multidisciplinar, né? Na verdade, conhecer várias coisas, e interdisciplinar, de poder conectar isso e trabalhar para que consiga promover transformações e mudanças dentro das organizações, né? Aí, nesse contexto, então, falar um pouquinho da nossa agenda de conversa hoje, da aula, né? A gente vai discutir esses aspectos de transformação digital, né? Alinhar um pouco o entendimento do que é a transformação digital, né? O conceito está muito associado à inovação e disrupção, nós vamos discutir um pouquinho isso, e outros aspectos também que têm relação com transformação digital, né? Tecnologias emergentes, governança corporativa, estratégia, liderança e cultura organizacional. Ok? Bom, então, falando um pouquinho sobre transformação digital, como é que a gente pode definir transformação digital, né? De uma forma bem simples, a gente pode dizer que transformação digital é o ato de dar forma através da tecnologia, né? Existem vários conceitos sobre transformação digital na literatura, né? Mas existem pontos em comum em toda essa diversidade de conceitos, né? E, basicamente, né, a transformação digital ela tem a ver com integração de tecnologia e negócios, novos modelos de negócios pela aplicação de tecnologias, envolvimento dos clientes na criação de novas experiências nesses modelos de negócios, né? Isso é extremamente importante, né? Tem uma sigla, né, UX, né, que é User Experience, né? O CX, né, o Client Customer Experience também é algo extremamente importante, quer dizer, o cliente, o usuário, ele é a centralidade do modelo de negócio, né, o foco central do modelo de negócio que está se procurando criar novas experiências, né? Um outro aspecto que é importante para destacar é que a ideia de mudança, ela está presente em quase todos esses conceitos que a gente observa na literatura. Mas as mudanças não apenas na tecnologia, né? É uma mudança de comportamento, tanto dos clientes como da organização, né? Muitas vezes a gente pode ter uma excelente tecnologia, mas se a sociedade, os clientes, eles não estão preparados ou não estão receptivos, ou suas preferências não estão adequadas para aquele tipo de mudança tecnológica, esse modelo de negócio, essa nova ideia, ela não entra, né? Ela não é muito aceita. Então, é uma mudança de comportamento, tanto do lado das organizações, quanto do ambiente do dia a dia das pessoas, né? Vejam só, quando começou o e-commerce, né, vendas pela internet, no início eram poucas pessoas que compravam pela internet, né? Havia muita desconfiança em relação à segurança da tecnologia da informação, né? A dúvida, vou receber o produto ou não vou? Então, a tecnologia já existia, mas ela foi amadurecendo e aí houve uma receptividade, e a preferência hoje é ser no virtual, né? Normalmente, né? Com exceção de alguns produtos aí que às vezes precisam de uma análise um pouco melhor, mas enfim, essa questão do comércio eletrônico, a Amazon está aí para
né, mostrando os resultados, né, fantásticos aí em relação a vendas e tantos outros empresas que atuam nessas áreas, né? E isso tem a ver com cultura, né? A cultura, a forma como as pessoas, as atitudes e comportamentos das pessoas em relação a esses aspectos, né? Bom, a transformação digital, ela provoca uma reinvenção dessa lógica, né? É a digitalização de processos e serviços que gera uma desmaterialização, por consequência, uma desmonetização, quer dizer, uma redução de custos, né, nos equipamentos, produtos. Por exemplo, os gravadores, equipamentos GPS, câmeras fotográficas, né, filmar, ver televisão, ou os provedores de streaming, tipo Netflix, todos hoje podem ser embutidos num aparelho de smartphone. Quer dizer, a desmaterialização tornou os custos desses equipamentos mais democráticos, né? É possível ter acesso a todos esses serviços por valores muito mais baixos, né, do que o valor de cada um desses equipamentos que eram vendidos antigamente, né? No caso das imagens, por exemplo, a gente não precisa mais... elas podem ser visualizadas em notebooks, né? A gente tem na fotografia um exemplo bom desse fenômeno, né? Antes a gente tinha que revelar os filmes, hoje não precisa mais, né? E antigamente era um processo oneroso e lento, né? Tinha que revelar e aguardar, e tinha que buscar, né? Então, com a digitalização, com a transformação digital, né, o processo da fotografia foi democratizado, né? Basicamente, hoje, todos usando de novo o exemplo dos smartphones, conseguem tirar fotos de forma praticamente gratuita, né? E difundir isso em redes sociais. Então, quais são os principais habilitadores, impulsionadores, né, denominados os drivers para a transformação digital, né? Então, o que eu comentei já um pouco, né? É muito importante essa transformação da experiência do cliente. Então, é importante que a estratégia busque criar, né, uma experiência positiva toda vez que o cliente entrar em contato com o produto ou serviço da empresa. Nós temos um outro drive importante também, né, um direcionador, impulsionador, que é a transformação dos processos da organização, né? Modernizar, racionalizar, simplificar processos de negócio, né? E criar novos processos para novos negócios. E a transformação dos modelos de negócios, né? Eles estão mudando a forma da gente comprar e vender, né? Exemplos já, né, conhecidos, um modelo de assinatura, né, que oferece produtos através de uma assinatura que é paga, né, mensalmente, né? Esses streamings de vídeo, Netflix, Amazon Prime, né, vários outros. A gente tem também modelos free, né? Produtos e serviços free, né? Mas, na verdade, é uma troca de informações pessoais, quer dizer, a empresa ela tem acesso a um ativo extremamente importante, que são informações, e com isso ela consegue gerar produtos informacionais, empacotar esses produtos e vender, e tem os seus lucros, né? A Facebook e Google atuam muito nesse mercado, né? Outros fatores impulsionadores que também promovem a transformação digital, né? Os consumidores, eles estão se tornando mais digitais, né? Hoje nós temos, né, os millennials e os novos entrantes no mercado, vamos dizer assim, já são nativos digitais, e eles demandam produtos e serviços digitais, né? E não tem apego à marca, como era antigamente, né? Na minha época, né? A gente tinha apegos a marcas. Hoje em dia, não. Nós queremos ter uma boa experiência em relação a produtos e serviços, né? Mudanças de tecnologia, novas tecnologias, elas criam condições para a inovação. É um impulsionador importante também. A concorrência no segmento onde as empresas atuam também fazem com que as demais empresas elas criem condições e incentivos para a inovação, para que elas saiam da zona de conforto e busquem melhorar os seus processos de negócio, né? Bom, tudo isso, né, a gente está falando um pouquinho aí dos impactos positivos da transformação digital, né? Mas a gente tem impactos negativos também, né? Excesso de informação, né? Hoje em dia, informação, poder separar uma informação relevante, uma informação
que não seja uma fake news, né, uma informação bem organizada de uma informação que não é tão relevante, é difícil, né? Quer dizer, esse excesso, ele traz um custo, inclusive para as empresas que monitoram e procuram atuar nesse mercado, né? Tem questões de implicações na privacidade e segurança, né? Então, essas tecnologias, elas estão, de certa forma, diminuindo um pouco a nossa privacidade, né? E, em alguns casos, bastante, né? Com geolocalização, rastreamentos. Existem muito também a questão da ecológica disso, né? Muito lixo eletrônico, muitos equipamentos e baterias que vão se tornando obsoletos, vão criando aí um lixo que tem que ser tratado, né? E também existe um apartheid digital, né? Indivíduos que não têm acesso à internet ou dispositivos. E isso faz com que comece a haver uma diferença, então, muito grande daqueles que têm oportunidades ou que aprendem, têm conhecimento, têm acesso, daqueles que não têm. Então, esse é um momento aí, claro, isso é eventualmente uma transição, né? Mas é um momento que nós estamos passando, né? Bom, transformação digital tem a ver com mudança e inovação, tá? E a inovação é um dos principais fatores de geração de mudanças, né? Então, é importante destacar que a transformação digital, ele é um processo de integração da tecnologia, né, digital em todos os aspectos de um negócio, né? Para integrar essa tecnologia e aproveitar essas inovações, é importante um negócio se reinventar, se inovar, né? Mas o que efetivamente significa inovar, né? Bom, de forma bem simples também, a gente pode dizer, né, que a inovação é uma nova contribuição que produz valor. Tá? Vocês vão ver em seguida, né? Normalmente, quando a gente fala inovação, há um sentimento, uma ideia de que a inovação ela tem que sempre ser uma inovação, algo que seja meio radical, algo que quebre um paradigma, mas não é verdade isso, né? A definição, por exemplo, de inovação dos autores desse livro, né, eles apontam, né, o Digital Enterprise Transformation, eles apontam que inovação é unir oportunidades a novas ideias que possam gerar valor e colocar em prática essas ideias para que possam ser utilizadas, né? E nisso há diferentes tipos de inovação, né? E aqui a gente tem nesse slide uma analogia, né, em relação aos tipos de inovação. Então, a gente tem inovações incrementais, né? E a analogia que se faz aqui é com uma fábrica. Então, a inovação incremental é como se fosse uma fábrica, desenvolve-se projetos com base no que já existe dentro da organização, seguindo procedimentos normalmente já existentes, né? Quer dizer, não se muda o status quo, mas vai se aprimorando, buscando aquele aprimoramento, pode ser até um aprimoramento muitas vezes contínuo, né? Os projetos de mudança, eles têm uma analogia a uma casa de hóspedes, né? Então, nós temos equipes pequenas, nesse caso, fazendo só dando uma ideia de uma segunda classificação de inovação, né? Equipes de projeto pequenas, dedicadas a uma inovação interna, com foco em projetos importantes e normalmente utilizando uma arquitetura, uma base de conhecimento já existente na empresa, mas algo diferente daquilo que era na fábrica, que era algo mais incremental. E, por fim, nós temos as inovações disruptivas, né, que seriam análogas a uma garagem. Equipes dedicadas à inovação, desenvolvimento rápido e ágil, podendo ser iniciativas internas ou, inclusive, aquisições. Tá? Bom, a garagem é uma analogia de inovação disruptiva, né? Então, algo que rompe, que traz uma mudança radical, né? Então, mas é importante, então, deixar claro, né, que nem toda inovação ela é disruptiva. A inovação disruptiva, né, que é essa radical, ela ocorre quando, por exemplo, no mercado a gente tem um concorrente que entra, né, e que fornece um valor melhor, né, e eventualmente com custo adequado ou menor,
para os clientes, né, de outras empresas que estão dominando o mercado. Então, vem algo diferente, é uma inovação que rompe com algo que já existe, né? Então, um novo produto pode trazer isso. A gente viu na indústria aí vários momentos, né? A Apple participou de alguns, a indústria da música, né? Ela teve vários momentos aí de inovações disruptivos, inclusive vou explorar um pouquinho mais esse exemplo mais à frente, tá? Bom, em termos de disrupção, o Clayton Christensen, ele é a pessoa, né, o pesquisador estudioso que cunhou esse termo, né, de disrupção. Ele foi alçado à fama por conta desse livro, O Dilema da Inovação, né? Esse livro foi lançado em 1997. Em 2011, o Christensen ele foi eleito pela The Economist, né, como um dos 6 mais importantes livros sobre negócios já escritos. Quer dizer, o autor ele foi homenageado, né, por ter escrito um dos livros mais importantes de negócio, né? Infelizmente, o Christensen faleceu ano passado, né, com 67 anos. Mas as ideias do Christensen ajudaram a moldar o mundo empresarial. A tese dele é que as empresas de sucesso, elas costumam ser destronadas, né, por outras empresas mais novas que investem em inovação, né? E o que o Christensen fez foi estudar esse fenômeno, né? O que ocorre, né? As empresas de sucesso elas vão ganhando mercado e passam a focar em eficiência, a tentar produzir melhor, mais barato aquilo que elas ganharam no mercado, né? Buscando aumentar a margem de lucro, tentando conquistar novos mercados com aquele modelo de negócio e produto que criaram. E isso eles acabam fechando os olhos para soluções diferentes para o mesmo problema que estão tratando, né? O que ocorre é que essas soluções diferentes que podem surgir, elas normalmente são piores em quase todos os sentidos daquela solução, né, que a empresa de sucesso está fazendo. Só que essas soluções novas e piores, elas são mais baratas e elas acabam atendendo à necessidade de um pequeno grupo. Esse pequeno grupo cria um interesse tal que, com o investimento desse grupo, quer dizer, com o retorno desse grupo, empresas pequenas que estão investindo nessa solução diferente, que não é boa ainda, eles conseguem, com essas vendas, sustentar investimentos para melhorar essa nova solução. E pouco a pouco eles vão ganhando mercado e vão conquistando mais espaço, e um dia essa nova solução ela se torna boa e desbanca a antiga. Um exemplo interessante do Christensen é o antigo, né, um exemplo dos computadores mainframe. Eles eram pesados, grandes, caros, né, mas eles foram substituídos, né, pelos computadores portáteis. Então, no início, os computadores portáteis pessoais, né, eles não tinham poder de processamento, mas eram muito mais baratos, né? E aí eles conquistaram uma clientela que não tinha condições de comprar os mainframes, né? As mainframes eram só empresas grandes, mas isso foi conquistando melhorias e depois crescimento. A IBM, na época, não olhou essa solução diferente de computador portátil, não investiu no momento correto e acabou, então, tendo um impacto muito grande e teve que depois correr atrás de se reformular totalmente, né? Um outro exemplo foi a Kodak, né? Uma empresa da área de imagem, de fotografia, né? Ela mesma inventou a foto digital, mas a foto digital ela não se comparava com as fotos de filme. E aí que vem o dilema da inovação, né? Continuar investindo nas máquinas que usam filme ou desenvolver uma máquina digital, né? Então, as empresas que não tinham o mercado da Kodak na época apostaram naquela solução que não era tão boa, mas tinha algumas pessoas interessadas, e o resultado, né, e vem todo mundo conhece, né? A Kodak não conseguiu dar a volta por cima como foi a IBM, e acabou, então, fechando, né? A empresa fechou. Hoje em dia, o que se tem é as empresas tentando trabalhar naquilo que se chama ambidestria, né? Tentando atuar, aquelas empresas que não são nativas digitais, né? Tentando atuar
naqueles processos que eles já têm no mercado, que eles já dominam, e, ao mesmo tempo, tendo equipes ou grupos, né, investindo em soluções diferentes para buscar se transformar e, aos poucos, então, se remodelando, né? Bom, a inovação disruptiva, ela pode acontecer em diferentes níveis, né? Ou no segmento da indústria, na sua estrutura e no sistema social. Então, aqui eu vou trazer esse exemplo da indústria da música. No segmento da indústria, né, os dispositivos de reprodução de música, como o iPod, que surgiu, né, inclusive de música digital, né, e depois foram sendo incorporados por outros dispositivos, isso foi proliferando, eles interromperam a produção, né, esses dispositivos interromperam a produção dos cabeçotes de fita cassete, por exemplo. Ninguém mais começou a usar o Walkman, aquele que era desenvolvido, produzido pela Sony, né? E naquela época o pessoal começou, até um pouco antes, começou a usar CDs e depois passou a usar arquivos MP3 para poder ouvir música, né? Hoje a gente já tem esses provedores de streaming de música, né? Então, o impacto, uma inovação, ela traz uma mudança de empresas que atuam nesse segmento da indústria, né? Uma outra impacto que a inovação disruptiva pode trazer é na estrutura de música. Quer dizer, com essa mudança, as gravadoras começaram a não controlar mais a distribuição de música, né, em função do download digital de música, né? E também a inovação disruptiva, ela traz um impacto no sistema social que existe, né? Quando se fala em sistema social, nós estamos falando das relações. Então, na indústria de música, essas alterações nas relações da indústria que existiam, por exemplo, entre os artistas e as gravadoras, né, elas começaram a mudar, porque os próprios artistas, com custo muito mais baixo, através, né, de computadores já um pouco mais dedicados para poder operar dispositivos de gravação, eles começaram a produzir e distribuir por meio de canais digitais que eram as próprias mídias sociais. Quer dizer, a inovação disruptiva, ela, na área de música, ela ocorreu em todos esses níveis, né? Então, o impacto é extremamente grande, né? Então, quando a inovação disruptiva ocorre através de uma tecnologia, a gente chama uma disrupção tecnológica. Ou seja, uma tecnologia ela é disruptiva quando ela tem potencial de criar uma inovação que rompe, uma inovação radical, né? O problema da inovação, da disrupção tecnológica, o problema maior não é identificar quando que uma tecnologia vai ser disruptiva, mas o maior problema não é identificar que uma determinada tecnologia vai ser disruptiva, né? Mas o problema é quando que ela vai realmente trazer mudanças e romper, né, com o mercado ou com o segmento, tá? Esse é o grande desafio, né? E os especialistas em inovação, eles têm dificuldade em poder perceber a maturidade de certas tecnologias. Vejam só há quanto tempo a gente está falando sobre a questão de realidade aumentada, exoesqueletos, por exemplo, que a gente já viu em filmes de ficção científica e tal, eles ainda não foram apropriados e incorporados, né? Então, essas tecnologias, apesar do início, e eu vou mostrar um pouquinho de um gráfico do Gartner que ajuda a entender isso, no início a gente vê há muita publicidade em torno de uma tecnologia, mas saber em momento correto que a empresa tem que começar a investir para criar um produto é a grande sacada do negócio, né? Para poder ter algo que vai fazer diferença e trazer lucro para a organização, né? Bom, as tecnologias, né, a gente viu que as tecnologias elas podem ajudar, né, a criar inovação, né? A inovação ela pode se tornar parte importante da estratégia das organizações, mas por que a gente tem dificuldade de inovar, né?
Bom, um aspecto importante na dificuldade de inovar diz respeito às pessoas. A gente não gosta de mudança, né? Nós temos, assim, aversão a risco, zona de conforto, né? Então, a gente tem essa dificuldade. Mas o importante é mudar o jeito que a gente pensa, né? Procurar novas ideias, criar métodos com criatividade, né? Muitas vezes, bons exemplos vêm de áreas que não são daquela que estamos acostumados a trabalhar, né? Não sei se vocês já observaram, mais antigamente tinham sites que eram mais populares, não sei se ainda permanece, mas são empresas que colocam problemas, né, e oferecem prêmios, né, normalmente são valores, né, monetários, para que pessoas possam ir lá e dar suas ideias para essas empresas de como resolver um determinado problema. E alguns estudos mostraram que normalmente as ideias mais criativas, elas vinham de pessoas que não atuavam naquele segmento da empresa que estava colocando o problema. Quer dizer, a gente tem uma visão diferente sobre alguma coisa e consegue trazer essa visão para solucionar um problema de uma área que a gente não conhece. Mas a gente consegue fazer a conexão entre aquilo que de conhecimento da área que uma determinada em que a gente atua com aquela área em que a empresa atua, né? Não são a mesma área. Então, essa possibilidade de conectar, possibilidades de trazer soluções diferenciadas para problemas, muitas vezes complexos, ele vem muito dessa nossa capacidade de poder enxergar e observar essas possibilidades fora da caixa, né? Fora daquele pensamento linear de solução de problema para uma determinada área. Tá? Bem, a questão toda, então, na inovação, na mudança, é sair daquele foco de pensar em aprimoramento de processos, né? Aquele foco na transação, e pensar na transformação, criar novas ideias e oportunidades. Uma das reflexões que se traz é o seguinte: não se deve procurar grandes ideias, mas grandes problemas que necessitam de solução. Tá? O Uber, por exemplo, ele deu certo porque ele proporcionou facilidade com relação ao transporte, e não porque ele utilizou tecnologia para isso, né? Tem uma citação do Steve Jobs sobre isso, né, que trata mais ou menos no foco de que a gente deve ter, o nosso foco deve ser naquilo que pode ser uma boa experiência para o cliente e trabalhar para fazer isso acontecer. Quer dizer, fazer uma engenharia reversa. O que pode ser uma boa experiência para o cliente e buscar fazer a engenharia reversa para chegar na forma de como isso pode ser proporcionado para esse cliente. E, normalmente, isso vai envolver tecnologia, né? Então, para a mudança de foco, é importante saber inovar nos lugares certos, né? A gente tem que aprimorar essa forma de perceber a inovação, né? E a noção de pensamento lateral thinking, tem a ver com a solução de problemas de forma indireta e criativa. Né? A gente tentar usar um raciocínio que não é o óbvio, né? Envolve ter ideias que saem um pouco daquela lógica tradicional do passo a passo. Tá? Essa figura ilustra um pouco o lateral thinking, né? Não seguir a lógica linear ou tradicional de se pensar, mas buscar formas alternativas laterais. Aqui nós temos umas figuras, né, que isso é um pouco brincadeira, né, de como o lateral thinking pode ser refletido, né, no jogo da velha, né, uma possibilidade de solução diferente para o labirinto, né. Agora, esse tipo de atitude e ação não é suficiente para que ocorram mudanças na empresa. Pensar diferente, buscar soluções é importante, mas a gente tem que pensar também em poder observar tecnologias emergentes que são as fontes de informação, que podem nos ajudar a ter ideias de como conectar o que está surgindo para poder solucionar algum problema já existente, alguma preferência ou demanda que existe, né?
E por que o aproveitamento de tecnologias emergentes é importante para a transformação digital, né? A gente perceber, observar tecnologias emergentes é uma forma de estar atento a eventuais mudanças que podem ocorrer, né? Isso é importante para a empresa que atua no mercado, que provê produtos e serviços, né? Há um tempo atrás, muitas empresas elas tinham sucesso adotando inovações e tendências que já estavam em andamento, que já estavam sendo utilizadas muitas vezes por outras empresas. Só que hoje em dia essa atitude reativa ela não é suficiente, né? É necessário entender novas possibilidades para o futuro da empresa, né? As tecnologias emergentes elas acabam promovendo possibilidades de inovação que podem gerar uma espinha dorsal dentro da organização para inovações para o futuro, né? Então, como eu estava comentando, poder observar como uma tecnologia emergente pode ser aplicada na organização não é muito fácil, porque o ciclo dessa tecnologia nova que está surgindo, ela não é claro, não é conhecida, a maturidade não é muito fácil, né? O Gartner é uma empresa de consultoria na área de TI, conhecida, né? Ele adota uma representação gráfica, que é chamada de Hyper Cycle, né? Onde é possível verificar estágios de ciclo de vida de uma tecnologia, né? Desde a sua concepção, no início do gráfico, até a sua maturidade. O Gartner ele é uma principal fonte de tendência em tecnologia. Ele acompanha o mercado, né? E com esse gráfico ele indica tendências, indicando se algum assunto, alguma tecnologia está ficando saturada, ou se é uma novidade que pode gerar inovação. Tá? E aqui no gráfico a gente vê, né, que esse ciclo começa com o gatilho da inovação. É a fase inicial de uma tecnologia, né? É quando um avanço novo, algo novo, uma tecnologia é anunciado, desencadeia publicidade sobre o assunto, não existem ainda produtos para poder atuar, né, com essa tecnologia, a viabilidade comercial não é comprovada, mas é um grande burburinho, né, nas mídias, na publicidade em relação de algo diferente que foi criado. Depois nós temos o pico das expectativas infladas. Aí é um segundo momento, né? Porque ocorre a criação da tecnologia, há um pico de expectativa em relação a essa tecnologia, né? A exemplo do que ocorreu, né, como o blockchain, né? O blockchain com o Bitcoin, quando chegou, então começaram a observar que essa tecnologia poderia ser utilizada de várias formas, contratos inteligentes e tantos outros, né? Mas isso ainda não chegou até nós, né? Apesar da tecnologia já existir. O blockchain, ele inclusive já passou um pouco desse pico das expectativas infladas. Os veículos autônomos também, quando começaram a ser discutidos, ser tratados, né, na imprensa, também ele chegou num pico das expectativas infladas, mas não chegou ainda em algo que está mais popularizado em uso, né, comercial, né? Então, as empresas, elas nesse momento ainda, elas esperam um pouco para começar a agir. Aí depois vem a vala da desilusão, né? Então, é normal isso, né? Depois de inflar a expectativa, o interesse sobre aquela tecnologia diminui, as implementações e experimentos, eles não são entregues, né? A realidade aumentada, ela está passando por essa vala de desilusão, tá? Ela está se preparando para um próximo ciclo, ela foi uma expectativa inflada, né? Depois ela chegou na vala de desilusão, agora está começando, né, a poder ter, vamos dizer assim, chegar num aclive de esclarecimento, que é uma rampa de entendimento de como que essa tecnologia pode trazer benefícios. E aí as empresas começar a cristalizar, entender um pouco melhor como aplicar essa tecnologia, né? Então, nessa fase da rampa de esclarecimento é quando as empresas inovadoras começam a fazer suas apostas e investir para ganhar vantagem competitiva em relação aos seus clientes mais conservadores, né? E, por fim, a gente vem no platô da produtividade, que quando a tecnologia ela já está
adotada, né, e já começa a ganhar espaço e decolar na forma de produtos, né? O que a gente observa no Hype Cycle do Gartner é que todo ano ele publica gráficos de tecnologias emergentes, né, com novas tecnologias, que muitas dessas tecnologias aparecem nos gráficos, mas elas às vezes desaparecem, né? É comum muitas delas aparecerem e depois desaparecerem. Elas não alcançam maturidade suficiente para chegar no platô de produtividade e elas acabam sendo absorvidas com outros nomes, por outras tecnologias, né? E muitas tecnologias levam muitos anos para chegar no platô de produtividade, né? Agora, algumas tecnologias vão amadurecer num prazo muito curto. Vamos conversar um pouquinho em seguida sobre algumas tecnologias que estão surgindo agora em função da pandemia, da Covid, que estão fazendo com que a sua maturidade e a sua necessidade, né, de uso faz com que ela adquira uma maturidade muito, muito rápida, né? Então, aqui só para exemplificar, né, o vice-presidente do Gartner, quando divulgou informações sobre tecnologias emergentes em 2019, ele, né, uma fala dele, então, traz, né, que a inovação tecnológica é a chave para a diferenciação competitiva, e está mudando muitas indústrias, né? Só para a gente ancorar e reforçar esse conceito. Aqui é um exemplo do Hypercycle de tecnologias de 2019. Temos várias tecnologias. Em 2019, esses grupos de tecnologia eles foram agrupados por tecnologias para detecção e mobilidade, tecnologias para humanos aumentados, computação pós-clássica, ecossistemas digitais e IA, tecnologias para análises avançadas, né? De novo, né, muitas dessas tecnologias elas têm uma tendência de serem disruptivas, né, mas a vantagem competitiva que oferecem não é comprovada ou conhecida pela indústria. Vou chamar a atenção aqui de duas tecnologias que aparecem no gráfico, né? Na categoria humano aumentado, aparece a tecnologia que melhora as partes cognitivas e físicas do corpo humano, como os biochips, né, que está lá em cima, no pico das expectativas infladas, né? Então, aí a gente tem tecnologias de implantar, né, sob a pele dispositivos, né, como, por exemplo, entre o polegar e o indicador, que permite fazer compra com cartão, autenticação de identidade para as pessoas com deficiência, usar, inclusive, para poder abrir, ter acesso a determinados espaços, né? Acionar semáforos, por exemplo, cadeirantes, né? E também a gente tem a tecnologia de IA de emoções, tá? Então, são tecnologias que estão desenvolvendo, né, buscando desenvolver produtos para simular, entender e reagir às emoções humanas, né? Essas tecnologias também são conhecidas por computação afetiva, né, inteligência artificial emocional, né? A gente tem também em 2019, né, a IA, no grupo de IA e análise avançadas, a gente tem tecnologias como a IA de bordo, né, que é o uso de inteligência artificial incorporada em dispositivos de internet das coisas. Isso faz que aquele dispositivo que está lá na ponta, né, numa casa ou na rua, né, ele consiga analisar dados naquele ponto, tomar decisões e poder agir, né, processar informações. E temos também a IA explicável, né? É um campo de aprendizado de máquina que está crescendo e que busca entender como as decisões do sistema de IA são feitas, né? Então, muitos dos algoritmos usados no aprendizado de máquina, ele não permite, isso é uma caixa preta, né? Não permite entender como que se chegou naquela decisão, né? Então, é importante entender, e isso tem ocorrido aí com estudos que estão avançando em relação a isso. Em 2020, como eu comentei, o Gartner publicou também 30 tecnologias emergentes, né? E vale a pena chamar a atenção de duas tecnologias que apareceram
que tem a ver em função desse momento que nós estamos passando de pandemia, que são os passaportes de saúde e tecnologias de distanciamento social, né? Os passaportes de saúde são aplicativos que indicam o nível de risco de infecção de uma pessoa, se ela pode ter acesso a prédios, né, a locais públicos, né? As tecnologias de distanciamento social, elas tratam de rastreamentos, também como acessar locais sem precisar ter contato, né, por exemplo. E elas entraram, vejam só, a tecnologia de distanciamento social entrou no gráfico já num pico inflado de expectativas. É muito difícil surgir uma tecnologia nova e já está nesse momento no gráfico, né, dentro da metodologia que o Gartner usa. Tá? Ok, pessoal? Então, assim, sobre inovação, a importância da tecnologia, tratamos um pouco disso. Eu iria agora comentar um pouquinho sobre governança e estratégia, né? Esse assunto é extremamente importante, porque sabe qual é a maior dificuldade das organizações para a transformação digital? Segundo estudos mostram, é a falta, né, de patrocínio da alta administração, conselheiros, diretoria, é uma expectativa dos acionistas por dividendos e lucros e um apetite baixo em projetos de transformação digital, né? Aquilo que a gente é avesso a risco, se o time está ganhando, não vamos mudar, né? Também é uma falta de visão estruturada para criar negócios disruptivos, associado à dificuldade em reconhecer novas oportunidades de negócios, né? E as decisões necessárias para a mudança, elas acabam não sendo tomadas em função desses aspectos. Isso tudo está relacionado a decisões estratégicas na organização, ou seja, tem a ver com governança, né? O que seria a governança, né? Governança corporativa de uma empresa tem a ver com direcionar o que deve ser feito na empresa e monitorar o que está sendo feito. Isso a governança é um papel do board, da alta administração, né? Os níveis não estratégicos, táticos e operacionais, eles vão tratar do como fazer aquilo que está sendo dito que tem que ser feito, né? Então, governança tem a ver com tomada de decisão, tem a ver com dar transparência, tem a ver com responsabilização, né? Os líderes, essa alta administração, ela toma essas decisões, direciona, ela também tem que prestar contas para aqueles que são donos da empresa, para o conselho de administração, né? Então, a governança tem a ver com tudo isso. Então, tomar decisões que direcionem para um outro caminho não é fácil. Então, a governança ela acaba sendo um elemento que dificulta um processo de transformação digital dentro das organizações, né? E quando tratamos de mudanças estratégicas numa empresa, né, a gente tem que entender que a gente está tratando de estratégia e não só de tecnologia, né? Então, o processo decisório da alta administração é que vai poder dizer e discutir sobre adoção ou não de determinadas tecnologias, experimentos, para poder seguir por determinados rumos, né? Um estudo do MIT e da consultoria Deloitte de 2015 identificaram que a estratégia é o principal impulsionador para a transformação digital, né? E quando a gente fala em direcionamento, decisão na alta administração, a estratégia é um bom instrumento para direcionar. Estabelecer uma estratégia para a transformação digital é um bom instrumento para direcionar para que essa transformação ocorra. E não a tecnologia propriamente dita. Ela é importante, mas a questão das decisões, do direcionamento, é extremamente importante. Lembram daquelas duas matérias que saíram no jornal no final de semana passada, falando do perfil, que as empresas estão buscando cada vez mais um perfil próximo de profissionais da área de TI, né, em nível estratégico, que conheçam o negócio, conheçam sobre estratégia, conhecem sobre gestão. Então, eles estão ganhando espaço justamente por isso, porque eles têm condições de, com a sua visão sobre o poder da tecnologia e como ela pode mudar a organização, e com perfil ligado à governança e gestão, poder ajudar a direcionar o board nas questões de definição de estratégia. Então,
Um bom caminho para a transformação digital é estabelecer uma estratégia. Tudo começa por um plano estratégico. Caso contrário, a gente começa a dar ênfase a outras questões que não são essenciais dentro da organização, né? E, basicamente, a formulação de uma estratégia envolve, né, uma proposição de transição de uma situação atual, de um patamar que a gente está, para uma situação futura desejada, fazendo, claro, gestão de mudanças para isso, para que essa transição seja mais adequada. Busca-se identificar lacunas, dificuldades, eventos de risco, né? A premissa básica é que não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas podemos influenciar a construção desse futuro, né? E aí as orientações da alta administração elas vão apontar para rumos em que estejam alinhados a essas orientações, né? Agora, é importante que as empresas dediquem tempo para definir a sua estratégia, né? O plano, hoje em dia, com a dinâmica que ocorre no mercado, né, o plano estratégico ele se torna irrelevante rapidamente. Então, essa estratégia ela tem que ser cada vez mais revisada, acompanhada em ciclos cada vez menores, né? Os concorrentes eles não vão esperar um processo anual de revisão estratégica para poder entrar no mercado e ameaçar as empresas que estão atuando nesse mercado. Os clientes também não vão ficar esperando a empresa definir estratégia para poder começar a manifestar preferências, mudar suas preferências e exigir produtos diferentes, né? Hoje não existe mais aquela ideia de uma vantagem, né, ou cada vez mais difícil, aquela ideia da vantagem competitiva sustentável, né, que a empresa cria essa vantagem e se mantém baseada, ancorada nessa vantagem competitiva que vai se sustentar. Ela não se sustenta mais. Hoje nós temos vantagens temporais, né? E a definição de uma estratégia digital é garantir que a tecnologia seja incorporada, que vá sendo transformada e modificada, né, para poder apoiar os objetivos da organização. Então, a estratégia, hoje em dia, ela tem que estar na essência do negócio, ela não pode ser mais separada do negócio, né? O digital, na estratégia, tem que estar dentro desse negócio, né? Bom, nesse contexto todo, o papel da liderança e da cultura organizacional é fundamental, né? Para alcance da estratégia, o líder ele estabelece o caminho a ser trilhado pela organização para alcançar essas metas, né? Os líderes eles conseguem moldar, atuar na cultura da organização. As lideranças elas conseguem reconhecer atitudes e comportamentos desejáveis para que essas mudanças ocorram, reconhecer isso, incentivar comportamentos semelhantes para os outros, né, membros da organização. E com isso eles vão mudando a forma como a organização vai operando e atuando nesse ambiente, né? Para entender um pouquinho melhor esse papel do líder, né, temos na tela alguns conceitos sobre liderança, né, e que tem a ver com essa influência, né, do líder em grupos e indivíduos para alcance desses objetivos, né? E muitas vezes essa liderança ela tem que ser exercida sem autoridade, não é diretamente com subordinados. Então, liderar sem autoridade também é uma competência importante nesse contexto. Assim, é importante ter uma liderança digital com conhecimento de tecnologia e gestão no nível do board. Voltamos de novo às questões que discutimos lá no início daquelas matérias que saíram no jornal, né? Esse tech, vamos dizer assim, que se encontra em nível do board, ele vai ser respeitado pelos demais em função da sua competência e ele está no nível estratégico para poder estar atuando no momento que o processo decisório está acontecendo. Então, aqui nós temos uma citação interessante que diz que se o QI digital do conselho da alta administração for baixo, a empresa terá um baixo QI digital. Ou seja, a liderança é um dos pilares da cultura de mudança
para inovação dentro das organizações. Tecnologia é importante, mas essa cultura, essa mudança, através da estratégia, através da decisão, das decisões, ela é fundamental. E um pouco que nós conversamos um pouquinho, já tinha adiantado, é que hoje muitas empresas já nascem digitais e podem criar a cultura do digital desde o início, né? Através dos seus fundadores, das pessoas que começam a trabalhar e liderar a concepção da empresa. Mas, nesse momento, fica cada vez mais claro que nós temos dois tipos de empresa. Então, essas que nascem digitais, as nativas digitais, e aquelas empresas tradicionais que estão se transformando. Então, para essas empresas tradicionais, o desafio é maior para os líderes, né? Porque eles têm que atuar com os negócios tradicionais da empresa, o legado, mantendo fontes de renda, ao mesmo tempo tem que buscar criar novas oportunidades e inovação de negócio, né? E aí, então, que veio o termo, né, de organizações ambidestras, líderes ambidestros que conseguem estar atuando nesses dois ambientes, se conectando nesses dois ambientes, né? Como foi dito, né, a liderança tem papel fundamental na mudança de cultura de uma organização, né? A cultura é a forma como a empresa trabalha e o papel do líder é extremamente importante, porque ele influencia esses comportamentos, mudanças de comportamentos e atitudes, né? A mudança de cultura, então, é um pré-requisito fundamental para a transformação digital, tá? E infelizmente, muitos líderes ainda subestimam a importância dessa cultura, né? Bom, para concluir esse bloco, né, em relação à cultura, só queria trazer um estudo da Capgemini, né, que é uma empresa de consultoria, que destaca 7 atributos chaves para uma cultura digital, né, que é a inovação, né, buscar se envolver por melhorias, né, pensamento disruptivo, novas ideias, a questão da tomada de decisão baseada em dados, sempre que possível, né, uso de dados para evidenciar situações que possam levar a decisões mais acertadas, com base em evidências, colaboração de equipes transversais, interdepartamentais, né? Conexão de ideias diferentes entre grupos com conhecimentos diferentes do negócio dentro da empresa, ter um foco mais colaborativo, uma cultura aberta, né? Parcerias, redes externas, fornecedores, cultura aberta também para poder aceitar o erro como uma forma de aprendizado para poder lá na frente melhorar, a mentalidade em soluções digitais, né, que é o caminho para o padrão do futuro, agilidade e flexibilidade para poder se adaptar às demandas que a organização vai ter que fazer, mudanças que ela vai ter que fazer, foco no cliente, que envolve, né, o uso de soluções digitais para poder atender às preferências do cliente, fazer ele poder experimentar, co-criar, inclusive trazer o cliente para poder ajudar na definição do processo que vai poder gerar esses produtos, né? Empoderar o cliente. Bom, gente, eu vou chegando aqui no final da nossa apresentação com algumas considerações, né? Nós vimos, né, de forma geral, que o que se procurou fazer foi mostrar uma visão multidisciplinar da transformação digital. Existe muito aquela ideia, né, de que a tecnologia é fundamental, é importante, mas ela é uma peça dentro desse quebra-cabeça que tem os outros elementos que precisam ser considerados para que a gente tenha sucesso na transformação, né? A gente viu que a transformação digital ela é uma mudança na forma como a empresa usa a tecnologia, né, e para desenvolver novos modelos de negócio que ajude a criar mais valor, né? Discutimos que a inovação e tecnologias emergentes são importantes para trazer essa indução de reestruturação dos negócios, né? A gente tem que estar atento a essas tecnologias emergentes para buscar novas soluções e negócios inovadores, independente do nicho, né? Essas tecnologias emergentes podem parecer um pouco ilusórias,
mas elas, muitas vão fazer parte de uma estratégia de negócio futuro da organização, podem fazer, né, parte disso. A gente viu também que a importância da governança corporativa, que tem a ver com direcionar, tomar decisões, e usar o instrumento da estratégia para poder comunicar essas decisões, dar transparência, monitorar o que deve ser feito, né, mudar o patamar daquilo de onde se está para chegar a um patamar que se deseja, né, e aí as tecnologias emergentes podem ser fundamental na estratégia de negócio. E, por fim, nós discutimos a importância da cultura organizacional para todo esse processo, que tem a ver com atitudes e comportamentos e da forma como a empresa opera e atua para poder fazer parte, poder atuar, né, nessa mudança. Tá? E, por fim, liderança que é, vamos dizer assim, um agente de mudança dessa cultura e desse processo de mudança que pode ocorrer dentro da organização. Tá bom, pessoal? Fui um pouco rápido, né? Procurando trazer várias ideias, e fica aqui meu contato para qualquer eventual questão que possa surgir. De qualquer forma, vamos abrir aqui para poder trazer algumas considerações, né? Vou deixar aqui na tela essa... Okay, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nós que gostaríamos de agradecer, né? O professor André Adami conduz os questionamentos. Não sei se os meus colegas aqui primeiro têm alguma dúvida, algum comentário. Eu já tenho aqui uma pergunta aqui, Maria. Então, vou ler aqui da professora Helena Graziotin Ribeiro. Vamos lá, Rosalva ali. Até que ponto a necessidade de transformação digital pode aproximar e melhorar o acesso a recursos e conhecimentos? Ou pode aumentar a diferença e acesso das pessoas a esses recursos e conhecimentos? Ok. Perfeito, a gente não tratou da questão da gestão do conhecimento, de outros aspectos, mas ele é um pilar importante também, porque na medida em que a gente busca inovar, mudar, transformar, o conhecimento e a aprendizagem é a base fundamental para isso, né? Inclusive o Balance Scorecard, que é um instrumento de gestão de estratégia, de formulação de estratégia, gestão estratégica, para acompanhar a estratégia, tem dentro da sua base o aprendizado e conhecimento para poder promover mudanças nos processos de negócio e poder atuar nos objetivos, né? Então, com certeza, buscar transformação, buscar mudanças envolve atuar e promover novos conhecimentos, aprendizados, né? E tem empresas, né? A 3M lá atrás já fazia isso, que criam um espaço, inclusive, para os servidores, funcionários, estarem buscando, né, ler, buscar se aprimorar em relação a coisas novas, né? Experimentar coisas novas. Eu tenho uma pergunta também, aproveitar, né, já que para não deixar aquele silêncio assim. Rosalvo, o que tu pode dizer a questão da resistência, né? Tu falou, né, bem da liderança e realmente, né, se não vier de cima, né, abraçar a ideia, né, especialmente a gente sabe que não vai ter sucesso, né? Mas agora vamos pensar naquela pessoa que ela é mais usuária, né? Aquela pessoa lá no final. Geralmente, quando a gente fala em inovação, especialmente quando bota aquela palavrinha disruptiva, né? Começa a assustar, né? Tem aquele murmúrio assim, nós temos que mudar, isso aqui vai tirar emprego, vai... O que tem como a gente trabalhar essa parte? O que é a abordagem, né? Porque convencimento e liderança a gente sabe, realmente é complicado, mas também tem esse outro lado, né, do pessoal que vai sofrer ali a tal da transformação. Como é que fica a pecinha ali, né? O que a gente pode fazer, sabe?
O que é a tua visão sobre isso? Não, perfeito, André. Esse ponto é fundamental, né? Tem toda uma disciplina aí que o pessoal estuda, atua, que é a gestão de mudanças, né? Gerenciar mudanças. Inclusive, os principais, vamos dizer assim, autores que trabalham, estudam sobre isso, convergem num ponto, é saber lidar com as pessoas, né? Então, o ser humano é o principal fator de resistência de mudança e é natural que isso ocorra. Inclusive, na área de projetos é bastante conhecida a metodologia do PMI, né, do Instituto de Gerenciamento de Projetos. Eles têm, né, um livro, o PMBOK, que é o Project Management Body of Knowledge, né, o corpo de conhecimento para a gestão de projetos, e na área de gestão de mudanças tem o HCM-BOK, que é o Human Change Management Body of Knowledge, que é também o corpo de conhecimento para mudanças, né, para a gestão de mudanças de pessoas, que tem a ver com isso. Então, tem toda a estratégia que vai criar uma mudança na organização, existem técnicas, instrumentos que ajudam isso, né? O mapeamento dos stakeholders, das partes interessadas. Será que essas partes interessadas vão, antes de fazer a mudança, inclusive antes de anunciar, será que essas partes interessadas vão estar interessadas nessa mudança, vão abraçar a mudança ou não? A parte da comunicação, e aí atuar, a depender de cada posicionamento desse mapeamento, atuar de formas diferentes, inclusive aqueles mais resistentes, cooptar para fazer parte do processo, o engajamento desde o início, né? E as lideranças, principalmente, são os principais, assim, stakeholders que têm que estar sendo engajados desde o início para essa mudança. A questão da comunicação, da transparência, a firme ter um propósito claro do porquê da mudança, né, que as pessoas vão ter. Porque o que se fala, né, é que toda mudança ela vai ter, no processo de mudança, vai ter uma queda em relação à resistência até poder garantir que a mudança vai acontecer. E outro desafio é garantir sustentação dessa mudança, porque a depender de como for, pode ser que lá na frente ela não se sustente mais e dê problema. Também garantir a sustentação. Essa queda ela vai ser menor quando se trabalha a mudança. Ela vai acontecer, vai ter resistência, vai ter alguma dificuldade. Mas se não se trabalhar a gestão da mudança, né, e aí tem esses instrumentos que podem ajudar, essa queda vai ser maior e pode trazer maior custo, mais dificuldade, perda de colaboradores, atritos, né, enfim, calor desnecessário. Então, é aplicar técnicas relacionadas a esse corpo de conhecimento aí de gestão de mudança desde o início, né? Inclusive, os grandes projetos hoje, além do Gente Projeto, eles estão também promovendo que se tenha um ou mais gestores de mudança que estejam atuando nessa... Mesmo depois do projeto ter sido concluído, eles ainda continuam atuando para garantir essa sustentação da mudança, né? Obrigado. Tem mais uma pergunta aqui do Emanuel. O financeiro da firma onde eu atuo gosta de nos relembrar diariamente que fora do lucro não há salvação. Como lidar com o fator orçamento de forma inteligente quando se busca a inovação? Realmente, esse é um desafio grande, né? Esse colega, né, da área financeira tem razão, o papel dele é esse, né? Ele está preocupado com isso, e está no seu papel e tentando fazer o melhor possível. Por isso que se fala, e aquele slide que traz as pedrinhas, até tem o que se diz assim, para cada $5 ou R$5 gasto no negócio atual, $1 ou R$1 num negócio diferente. Então, poder ter um grupo ou pessoas pensando, investindo um pouco desse lucro, desse orçamento em algo diferente, é importante, né, para poder lidar com ameaças que poderão vir, né? Então, é poder equilibrar o orçamento de forma que a gente consiga ter uma parte dele, nem que seja pequena, voltada para alguma frente que esteja cuidando de algo que criar aquilo que é a ambidestria, né?
uma parte antiga sendo tocada, mas também pensando no novo. E está operando com os dois ao mesmo tempo, né? Pode fazer a pergunta, Fardo. Opa, boa noite. Então, tem uma pergunta, na verdade, um comentário também que eu tenho certeza que daria uma outra palestra, né? Mas a questão da transformação digital na educação, né? Como é que tu enxerga isso, né? Porque a transformação digital também promove facilita o acesso, né? Tu promove uma massificação, tu promove um acesso a custo baixo, né? Um acesso mais fácil. Ok, são coisas que se aplicam e cabem perfeitamente a muitas áreas, né? A maioria delas, inclusive. E também cabem à educação, à instrução, particularmente, né? Mas tem algumas áreas que, principalmente falando de educação, que eu acho que elas são, não sei se incompatíveis, ou talvez elas não aceitam muito bem esse tipo de solução, né? Como é que isso, enfim, qual a tua visão, rapidamente, aí se é que dá para fazer isso, sobre isso? Não, perfeito, Marcelo. Realmente, vou fazer uma analogia. O que tem se discutido muito hoje são as cidades inteligentes, né? Então, se fala que tem a ver também com transformação, né, desse ambiente nas cidades. E aí tem muito a questão do engajamento da sociedade, das pessoas, com seus dispositivos móveis para poder estar ajudando a gestão da cidade, vamos dizer assim. E o termo não é muito adequado, mas tem vários estudos que estão saindo que eles chamam as universidades inteligentes, né? Aí o pessoal pergunta, pô, mas a universidade, né? A primeira universidade lá atrás aí não era inteligente, quer dizer, o termo não é muito adequado. Mas o que está se falando quando diz universidades inteligentes, ou smart universities, ou intelligent universities, quer dizer, são universidades pensando em como melhor aproveitar essas questões que estão se discutindo de transformação digital para dentro do seu universo. E aí, então, tem linhas que estão relacionadas tanto na parte do aprendizagem, educação, também na parte da gestão da universidade, o envolvimento, né, do corpo discente, né, junto com o corpo docente, podendo atuar e trabalhar em conjunto. Então, realmente, não é algo que eu conheça com profundidade, né, para trazer um pouco mais de detalhes, mas é isso que você está falando, Marcelo, realmente é trazer esse momento, né, de transformação, de mudança digital para dentro da universidade, dentro dos seus vários aspectos. E aí tem vários estudos e publicações, artigos pesquisadores tratando sobre isso, né? Perfeito. A gente foi, até certa forma, todos, né? O mundo inteiro foi forçado a uma grande transformação digital em várias áreas e na educação também, né? Principalmente, né? O professor Adame até estava comentando antes que alguns alunos a gente nem conhece mais. Se a gente cruza com eles na rua, eu até às vezes gosto de, né, falar, olha, se vocês me virem na rua, por favor, acenem e avisem que vocês são meus alunos, porque a gente às vezes até acaba nem sabendo quem é que está lá, porque a gente não enxerga, né? Então acaba trazendo algumas vantagens, né? É óbvio que acaba trazendo algumas vantagens, mas por outro lado traz algumas desvantagens que a gente tem que também aprender a conduzir, né? E eu acho que todo o processo passa por isso também, né? E a inteligência, agora sim, inteligência no sentido estrito do termo, né, de sabermos distinguir isso, né, de sabermos navegar dentro desse universo, né. Não, perfeito. Não, é uma boa área de estudo aí, viu, Marcelo? Acho que é uma bacana. E unindo o que vocês falaram aí, né, puxando essa questão da educação aqui que o Fardo comentou, e a tua resposta anterior, né, a professora Helena comentou que a questão de uma formação para a gente entender, para estar apto e ser agente de mudança, seria importante que já começasse lá na base, né? Quer dizer, não, a gente está, às vezes, assim, o pessoal tem que aceitar. Não é bem aceitar, né? Mas
A gente tem que entender que isso vai fazer cada vez mais parte do nosso cotidiano, essas mudanças, né? As mudanças, uma vez a gente media em dezenas, em centenas de anos, né? Dezenas, e agora a gente está pensando em anos, né? Mas para isso, para ser aplicado, vai precisar, né? Continua a professora Helena, que vai precisar de professores formados com essa visão. Né? Então, não é aquela coisa assim, vamos deixar, cada um tem que se virar. Não, a gente tem que retroalimentar o processo, né? Não adianta, as pessoas não vão nascer sabendo as coisas, né, professor? Perfeito. E o aluno, ele quer uma experiência digital dentro desse ambiente da universidade, né? Que traga para ele algo que ele possibilite o aprendizado e de forma efetiva, né? E de algo que consiga ele conciliar aí com a sua vida, com vários pontos, né? Então, vários aspectos, digo. Então, assim, é bom estar na frente, né? Esse é um desafio aí para as universidades, né? E as fronteiras, hoje em dia, com essas plataformas massivas de cursos online, né? De universidades conhecidas, estão cada vez mais chegando também, né? Então, existe um processo de transformação, né? E eu até gostaria de mudar um pouquinho o enfoque, né? E fazer o comentário seguinte: tu mostraste antes, né, aqueles dados do Gartner com todas as tecnologias, né? Aqui os cursos que estão reunidos aqui, como tu citaste antes, né, são os mais diversos cursos na área de computação. A importância dos nossos alunos, depois de te ouvir e verificar que a tecnologia é só um pedacinho, né, ela faz parte da transformação digital, mas ela não é, vamos dizer assim, um motor que alavanca, ela participa. Mas a importância dos nossos alunos e de todo mundo da área de tecnologia estar atenta a verificar todas as tecnologias envolvidas, né, e o papel que elas têm na resolução desses problemas, né? Estar atento sempre à questão dos problemas para que tudo que a gente estuda e que a gente trabalha possa apoiar efetivamente essa transformação digital, né? E cumprir o nosso papel da área tecnológica, né? Perfeito, sim, exato. Ela é uma engrenagem extremamente importante, a tecnologia, mas é importante entender que ela está dentro de um motor, né, que precisa rodar também de outras formas. Então, é muito importante esse papel de saber, de trazer, de observar, e nem sempre a melhor tecnologia é a melhor solução, né? A gente que trabalha nas empresas vê que existe um custo de aprendizado, né? Tentar cobrir 100% de uma solução, às vezes não é o necessário, 80% é suficiente, com custo menor, mais fácil, tudo. Então, tem várias questões, né, que envolvem a adoção de determinadas tecnologias e o papel dos alunos que no futuro vão estar aí atuando profissionalmente dentro das organizações é fundamental para isso, para que eles vão ser a parte da tecnologia que vai estar subsidiando, né, os decisores aí em como usar essas tecnologias, né? Perfeito. Eu acho que a gente agora poderia agradecer, né, a presença do professor Rosalvo aqui. Assim, ó, eu gostaria de manifestar, eu estou acompanhando também aqui o chat, né? E aqui muito bacana, top mesmo, top demais a apresentação. Nós que ficamos agradecidos e assim por diante. Vários comentários no chat elogiando, né, a apresentação que tu fizeste, a excelente aula que tu nos deste, nos presenteaste essa noite, Rosalvo. Então, eu só tenho a agradecer em nome da universidade e te convidar, quando tu vieres ao Rio Grande do Sul, né, que tu venhas a Caxias, que essa pandemia já tenha terminado e que tu possa, né, vir presencialmente aqui conhecer a nossa universidade e conversar outras vezes conosco. Então, muito obrigado, eu agradeço, que gostei muito aí de estar com vocês, conhecer o grupo, né, ter tido essa oportunidade, e sim, com certeza. E
Caxias do Sul é uma cidade que eu gosto, inclusive, eu não me lembro bem, eu tenho que recordar, uma pizzaria, uma das melhores pizzas que eu comi até hoje foi em Caxias. Eu quero voltar também para comer essa pizza, além de... Então fica no nosso compromisso de te acompanhar na pizzaria. Vamos descobrir qual é e a gente te acompanha na pizzaria. Tá ótimo, não, perfeito. Então, muito obrigado. Imagina, nós que te agradecemos, né? Foi uma aula maravilhosa, né? Bom, top que nem, né, os nossos alunos disseram no chat, top mesmo, certo? Gostaria de agradecer também a companhia dos meus colegas, coordenadores de curso, e a parceria de sempre da Thaís, né, que está transmitindo esse evento, e agradecer principalmente, né, aos meus colegas que também estão assistindo pelo YouTube, aos nossos colegas, professores que estão assistindo no YouTube, os nossos alunos e o público em geral. Então, muito obrigada a todos e uma boa noite. Boa noite. Boa noite.